programa Grafocons está no ar com mais uma entrevista com autores de livros conscienciológicos. A conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência nas abordagens integrais de bioenergética, multidimensionalidade, multisserialidade. E hoje nós estaremos aqui com a autora Reinalda Fritzen. Ela escreveu esse livro, Caminhos de Autossuperação. Relato de maxidissidência ideológica. Então, Reinalda, obrigada pela participação aqui. Agradeço a todos os telespectadores, aos ouvintes. E o assunto que nós vamos tratar é, como falou a Rose, é um assunto muito pessoal, mas ao mesmo tempo é um assunto que vai ao interesse de muitas pessoas. O seu livro é autobiográfico, né, Reinalda? Então, quer dizer, você pegou a sua experiência de vida, né, e trouxe isso para esse universo do livro, para poder ajudar as pessoas. E aí eu queria que você contasse, então, um pouco aí da sua vida, né, para a gente dividir. É interessante eu relembrar que desde jovem, quando se estudou filosofia, a palavra consciência me chamou muita atenção. E, através do tempo, eu me tornei professora de filosofia e a maior pesquisa minha sempre foi a procura da questão da consciência. E hoje eu vejo que esse programa está começando realmente com a palavra conscienciologia. Então, eu desde criança, eu lembro muito que quando pensava que eu iria crescer, casar, ter filhos e estar no interior, porque eu nasci no interior, na roça, isso me causava uma certa angústia. Eu pensava, mas isso parece que não fecha com aquilo que eu quero da minha vida. E eu vivi a minha infância junto aos meus pais, meus irmãos, que a gente era muito unido, porque o jeito era a gente se apoiar mesmo, porque o interior, a vizinhança, tinha os primos e alguns vizinhos, mas o maior apoio mesmo, assim, de vivência, de amizade, foi dentro da família. E a gente conseguiu sobreviver todas as carências que a gente percebeu, que na época não notava que era carência, porque nós vivíamos do que a roça produzia. A gente comprava muito pouca coisa no mercado. Não existia mercado, existiam as vendas na época. Então se comprava o sal, se comprava às vezes o açúcar e o mais era tudo produzido em casa. Porque meu pai e minha mãe, eles são migrantes que vieram do Rio Grande do Sul, ainda solteiros, e se encontraram ali, casaram e desbravaram a mata para poder produzir comida. E quando eu completei 12 anos de idade, veio um convite para ir para o convento. Aí o pai e a mãe foram ver aonde é que era esse convento, era distante, eles pegaram um trem, foram a Passo Fundo, e foram ver onde é que eu ficaria. E se entusiasmaram, porque as irmãs que conduziam eram alemães. Aí eles ficaram felizes porque eu, na verdade, nós em casa só falávamos o alemão. Aí com 12 anos eu fui para o convento, onde me tornei juvenista e eu pude estudar. Era um sonho meu desde criança. Eu quero estudar para ajudar os colonos a não serem tão enganados. Porque eu lembro que quando vinham os compradores de porcos lá em casa, que nós vivíamos muito disso, o pai sempre dizia, mas eles me enganaram, não é tanto, é tanto. Então eu sempre pensava já desde pequena, não, eu quero ajudar os colonos a ficar espertos, para eles não serem enganados. Reinalda, você aprendeu a ler aos 12 anos no convento? Sim. Não, eu lia um pouco não foi mas mais em alemão. O pai, eu fui numa escolinha rural, mas naquela escolinha o professor falava alemão, a gente aprendeu um pouquinho no livro O Tatu,
para quem é bem antigo deve lembrar, o livro O Tatu. E ali que a gente aprendeu algumas coisas, mas eu mais era decorava. Eu não lia, eu decorava. O pai lia para mim, eu guardava na cabeça, chegava na escola e sabia dizer, né? Mas com 12 anos, aí, quando eu cheguei em Passo Fundo, eles me colocaram numa outra casa menor, que chama Vila Rodrigues, onde eles já me colocaram no terceiro ano primário. E ali eu tive uma professora fantástica que me ajudou, eu aprendi a falar português, aprendi a ler e escrever em português. Foi bem interessante, assim. Agora eu vou contar um episódio. Daí, a gente, claro, eu era como seguindo a religião, então nós tínhamos que confessar. E daí a minha dificuldade era confessar, porque eu só sabia os pecados em alemão. Aí eles conseguiram um padre que entendia alemão e ele dava risada quando eu falava dos pecados. Mas depois, mais adiante, daí as coleguinhas me deram uma listinha, daí nós todos falávamos a mesma coisa. E como que era aí a vida no convento, hein, Reinalda? Olha, aos 12 anos, tão novinha? A vida no convento, assim, eu sei que no início eu chorava muito, eu tinha uma saudade do pai, da mãe, dos meus irmãos, especialmente ao anoitecer. Daí eu tinha que limpar as salas de aula e aproveitava, enquanto enchia o balde de água, eu aproveitava chorar um pouco e me lavava o rosto. Porque se elas vissem a gente chorando, eles mandavam a gente de volta. E eu estava curiosa para ver o que vinha depois. Eu sempre fui assim. Eu sempre tive expectativa de que o que há de vir vai ser melhor. Você é uma pessoa otimista, então. Sim, é bem interessante assim. E ali a gente trabalhava, limpava as salas de aula, ajudava a fazer compras, carregava as coisas para o convento e estudava. Então era essa a nossa atividade assim. E como eu era um grupo, a família já era grupo, eu gostei porque daí eu criei umas amiguinhas, a gente teve umas amiguinhas e inclusive encontrei uma que falava alemão, daí foi muito bom assim. Então, assim, encurtou um pouco esse sofrimento da saudade. Depois, com o tempo, fui me acostumando. Mas né? teve coisas difíceis, não é? Teve. Eu era grandona e eu tinha que carregar muito peso. Isso eu tremia muito. Quando me abaixava, eu via estrelinhas. Depois que a gente percebeu que era excesso de trabalho para a minha idade, porque eu tinha um porte, eu sempre fui uma menina com 12 anos, já era grandona. Então, isso aí. E a cabeça raspada, Reinalda? Ah, isso foi. Depois daí eu segui e a gente foi seguindo. Daí, de aspirante, com 16 anos, eu entrei no postulado, que é o anti-votos. E depois, aí eu me tornei noviça, e quando me tornei noviça, aconteceram umas coisas muito estranhas. Ali, eu sei que se eu não tivesse, como você falou, não tivesse me rapado o cabelo, quando fizemos a vestição, eu acho que aquele dia eu teria voltado com a minha família para casa, porque deu um desespero em mim. Mas aí eu fui me fortalecendo e pensando, não, quando seguir vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. Porque me parecia sempre que as irmãs formadas, elas eram um pouco mais felizes. Agora, entre nós procurávamos nos alegrar, mas foi bastante difícil, assim. E daí vem essa questão da vocação. Se eu pergunto a mim, eu fui para poder estudar e para fugir dessa rotina de vida de quem cresce, casa, tem filhos e vai embora, sabe? Isso me agoniava. Eu queria outra coisa, porque eu sempre tinha vontade, desde pequena, amparar as crianças órfãs e abandonadas. O que mais me machucou como criança foi quando as mães morriam e as crianças ficavam sozinhas. Essa cena, assim, me impressionava muito. E aí eu pensei, eu não vou ter filhos, eu vou cuidar das crianças órfãos e abandonadas. Tinha uma missão, né, já tinha uma coisa assim, e quero ajudar os outros. Então foi isso. Agora, Reinalda, a gente vai agora chamar, né, um breve intervalo e nós retornaremos com a Reinalda Fritzen falando sobre caminhos de autossuperação.
programa Grafocons está de volta com Reinalda Fritzen falando sobre o livro Caminhos de Autossuperação. E a Reinalda estava contando, né, um pouco da experiência no convento, não é, Reinalda? Sim. Olha, se eu vou falar a vocês, assim, uma avaliação do que foi o meu tempo de convento, eu posso dizer que teve muitos pontos positivos. Porque uma das coisas que mais nós desenvolvemos foi a questão da cultura do estudo. E eu consegui ser uma profissional com muita prosperidade e muito proveito, porque realmente eu tive uma formação básica muito boa. Porque, como eu relatei antes, quando eu fui para o colégio com 12 anos, eu não falava nem português. Hoje já tenho até condições de escrever livros e ajudei muito. Através do meu tempo de magistério de 43 anos, eu sempre primei muito na questão da escrita, da leitura, do diálogo, da pessoa ter uma fluência, independente das dificuldades e das origens. Então, isso foi uma das coisas muito boas. Reinalda, você começou a trabalhar com pedagogia ainda no convento? Sim, eu com 15 anos, por ter aprendido o português, eu já fui assessora de professoras que trabalhavam com crianças de origem alemã e de origem holandesa. E isso fez com que eu pegasse muito pique, assim, para lidar com os outros. E desde criança, eu sempre dizia para os meus irmãos, eu vou ser professora, porque o que eu aprendo, eu gosto de passar adiante. Então, é interessante os telespectadores. Espectadores, eu ia dizer tertulianos, porque nós somos tão acostumados, né? Perceber que existe um fio de meada desde criança, existe um porquê, uma busca, uma insatisfação, e isso demonstra que realmente eu tenho uma programação de existência, que nós chamamos de proexis. Desde criança, aprender para passar adiante, ajudar as pessoas, assistir as pessoas. Então, isso eu fiz através de toda a minha trajetória de professora. Agora, você tinha coisas positivas? Você estava fazendo o que você gostava? O que te fez, então, sair do convento? Eu fui uma profissional muito eficiente dentro do convento, mas existia uma insatisfação dentro de mim. Sempre dizia, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu estava à procura de uma outra coisa, não conseguia entender bem o que era. E a coisa foi se afunilando, até que eu comecei a sentir uma tristeza. E coisas assim que aconteceram e eu tinha vontade de mudar algumas coisas dentro do convento junto com um grupo. Não tinha respaldo, porque era tudo muito exigente, muito escrito. Eles diziam, não, o que está escrito tem que ser seguido, que eram as normas, as regras. E com o tempo aí eu comecei a pensar, não, eu acho que eu vou sair mesmo do convento. E foi interessante assim como isso aconteceu. Num retiro, que a gente fazia 11 dias que não se conversava, não se falava com ninguém, ficava só a gente com como é que diz, era um padre que pregava, o pregador do retiro, e só sobre esse assunto você podia refletir, e algum livro que eles indicavam. Aí no final desse retiro, a gente tinha uma grande concentração na capela, e eu cheguei tarde. Aí eu tive que ficar, como era de praxe, num outro banco, e eu era bem atrás. E ali parece que alguém me tocou e disse assim, vai embora antes que tu morre aqui. Aquilo me marcou assim, e daí eu olhei para as imagens dos santos que tinha lá, e eu disse, e agora? Eu vou sim, eu vou. Isso foi em fevereiro. E eu guardei isso para mim,
E foi o ano inteiro e eu já fui pensando como faria. Quando foi em final de outubro, eu tive coragem e apresentei uma carta para a Madre Geral, pedindo a demissão. Ela não quis me aceitar. Ela disse, não, isso aí é temporário e tal, me mostrou o mapa do mundo, onde tinha os conventos, que eu poderia escolher onde eu quisesse, em qualquer país, e as colegas até podiam escolher. Mas o meu problema não era a convivência, eu era bem entrosada com a turma, e aí foi uma luta assim de um dia. Quando foi no final do dia, parece que até ela cansou e disse assim, então já que tu exige, eu aceito a carta. Aí foi mandada a carta. Quando foi no dia 9 de dezembro, veio a demissão. Eu tive que pedir demissão do Papa porque eu tinha os votos perpétuos. Eu estava com 36 anos de idade, que eu completei em janeiro 36 anos de idade. Começo da fase executiva. É isso. E aí eu fui para a casa paterna, mas eu notei que eu não fui muito bem aceita, não por nada, mas é porque naquela época ter uma religiosa era garantia de que a família tinha um lugar no céu. E aí eu sei que eu lutei bastante, até foi assim uma conversa muito longa assim com meus pais. Aí eu decidi sair dali de casa e morar em Florianópolis com um grupo de ex-alunos. E como eu era professora do Estado, 20 horas, eu tinha a garantia de ter uma continuidade econômica. Não era muito, mas eu consegui sobreviver com isso. E aí eu realmente fui fazer o que eu gostava. Eu ajudei, trabalhava 20 horas na escola e o resto do tempo integrei uma equipe de estagiários da universidade que criaram uma ONG chamada Alfagente, que trabalhava nas favelas de Florianópolis, e eu fui ali. E, a partir dali, eu tive contato com Paulo Freire, fiz o curso, e foi muito legal. Eu comecei a entender mais essa questão da opção pelos pobres, me integrei muito com os colegas professores, ajudei a fundar o sindicato, o SINTE, dos professores de Santa Catarina. Nessa época que você começou a militância política? Nessa época que eu comecei militância. A gente fez muitos cursos, teve muitos encontros, e ali também foi assim, como eu era bem conhecida na igreja e bem-sucedida, porque eu trabalhava com jovens na igreja. Fazia a turma delirar. Eu tinha uma coisa, eu não sei explicar o que era, mas a turma gostava muito quando eu dirigia qualquer trabalho. Aí um bispo me convidou para eu fazer o curso para ir para Capim Gordura do Ceará como missionária leiga. Mas aí, avaliando tudo, e deu contratempos. A mãe ficou doente, eu pensei, não posso ir longe da família, porque se a mãe precisar de ajuda, eu vou amparar. Porque eles, colonos, nunca tinham dinheiro sobrando para tratamento de saúde. E daí, esse bispo me anunciou em Caxias do Sul, onde tinha o centro missionário. E eu fui fazer o curso ali e eles, entre eles, se conversavam, porque eu era do oeste catarinense, e um representante, ele falou, eu conheço uma mulher, uma ex-freira, que gosta muito dos agricultores. E daí recebi uma carta de um padre de Torres, dizendo que o povo de Torres estava precisando de uma pessoa entusiasmada, porque havia acontecido uma enchente muito grande e o povo todo estava migrando para a cidade. E aí eu fui, e lá eu comecei o trabalho primeiro com os jovens, depois surgiu das mulheres, os agricultores, e a gente fez um trabalho que eu relato no livro, vocês vão achar bem interessante, assim, porque um trabalho foi emendando no outro. Eu aprendi muito a lidar com gente, foi quando eu trabalhava na favela e com as aulas do Paulo Freire. Então, foi uma coisa muito interessante. E o trabalho com os agricultores também? Aí eu trabalhei com os agricultores, visitava as famílias. Você não imagina o que foi aquilo. E daí a minha mãe sempre dizia, escuta, tu não pode ficar sozinha. Mas eu consegui dar educação para 8 jovens que ficavam na minha casa, em Torres,
porque não tinham como condução para vir para poder estudar segundo grau, e aí eles vieram e ficavam comigo, se formava e daí vinha outro, aquilo era quase por sorteio. Mas com isso assim eu fui firmando muito com os agricultores. Fim de semana eu sempre ia para o interior. E aí eu integrei a Pastoral da Terra, daí a gente teve muita ajuda assim, porque o trabalho pedagógico deles era dentro do método do Paulo Freire, e era o que eu havia aprendido muito. Então, aqueles agricultores até hoje têm uma ligação muito forte com o povo do interior de Torres, da roça da estância. Tem gente que todos os dias tem que me mandar uma mensagem. Agora, Reinalda, você coloca aqui no seu subtítulo que é um relato de maxidissidência ideológica. Sim. Essa maxidissidência significa o quê? Como foi Sim. esse rompimento? E aí foi indo. Eu mesmo, dentro daquele trabalho, ainda tinha aquela coisa. Não é isso que eu quero. Eu procurava, me tornei Rosa Cruz, onde eu consegui entender um pouco mais sobre consciência, sobre projeção. E um belo dia apareceu um casal lá em casa falando que havia cursos de projeciologia e conscienciologia. Eu falei, me interessa. E eu já tinha marcado uma viagem místico-cultural para o Peru, onde o Rosa Cruz, nós fomos lá acompanhar iniciações, foi quase um mês de viagem, e por coincidência, na volta, no avião, eu decidi, eu vou me desfiliar do Rosa Cruz. Eu vou ver, existe outra coisa, porque eles já tinham me convidado para ir para a Conscienciologia. Eu pensei, eu vou deixar Rosa Cruz e vou para a Conscienciologia, Projeciologia. Aí eu fiz os cursos e me caiu a ficha. É isso que eu quero. Eu lembro que eu já conseguia me projetar, porque o Rosa Cruz tem isso como um dos objetivos, e eu lembro que durante uma projeção eu vi o meu companheiro, eu vi um senhor vindo ao meu encontro, era um latino, um senhor alto, e quando eu queria conversar com ele, sumia. Ele vinha numa estrada de chão, no meio do mato. E aí eu comecei a pensar assim, não, mas eu vou descobrir quem é essa pessoa. Porque eu já havia decidido que eu ia arrumar um companheiro, porque cada vez que as meninas iam embora era aquele vazio. Eu disse, por que eu não quero um companheiro? Antes eu me achava muito estrambelhada, de verdade era. Porque no convento se aprendeu que o homem é coisa má, que sexo é coisa ruim, e eu achava que eu não tinha condições de fazer um homem feliz. E daí, nesse meio tempo, antes de conhecer a Conscienciologia, eu fiz muitos cursos, muita terapia de grupo, o Gaspareto e o Didia, como diz, eu participei do espiritismo, fui em sessões, eu vi que tinha mediunidade, e foi indo, mas sempre assim, como eu coloco no livro, eu juntava lenha para qualquer fogueira. Onde parecia que eu podia melhorar, eu ia. É bem interessante assim. E comecei a me tornar uma mulher mais liberta, porque no grupo de mulheres, cada uma delas relatava a sua história. E eu nunca falei muito de mim. Daí um dia uma senhora disse, escuta aqui, ó, por que tu não fala de ti? Nós sabemos tão pouco de ti. Daí eu fui ver por que eu não falo de mim. É porque eu não me aceito assim como quem eu sou. Eu tentava libertar os outros e eu, cadê aquela mulher? E hoje está público, né? Sim, hoje... Reinalda está aqui. Hoje está, né? É interessante, por isso que eu quero dar coragem, assim, para todos. Gente, problema todos nós temos. Todos nós temos. Mas o importante, sabe o que é? Você chegar perto de você. Você saber, eu sou uma pessoa de valor, eu tenho os trafores. Não ir atrás do que falaram para você na infância, ou na adolescência, ou na juventude. Você ir atrás, e quando eu comecei a descobrir, gente, como eu sou uma mulher com bastante qualidades, eu tenho os defeitos, e tenho os trafalhos também, porque eu sou uma personalidade forte. Eu percebo que onde eu chego, eu não sou indiferente. Então, eu procurei, assim, ressaltar as minhas qualidades.
não as minhas invejas, não é meu complexo de inferioridade, nada disso. Eu comecei a querer trabalhar, porque às vezes vinha, eu entrava no grupo e dizia assim, vai, tu é nada, né? Vinha assim, eu dizia, não, você tem valores. Eu mesma fui me trabalhando, porque isso ninguém trabalha, ninguém. É a gente mesma, no dia que você pega você na mão. E a abordagem da Conscienciologia faz isso, né? O foco na autopesquisa. Isso, e quando, à medida que eu fui fazendo os cursos de Conscienciologia, eu fui descobrindo os meus traços força. E é que nem, assim, usar como uma condução. Embarcar nos meus traços força, que daí eu consigo avançar. Porque quando você investe nos fracassos, nos trafares, naquilo que te falta, parece que você trava. O carro fura os pneus. Podia até dizer assim. Mas é bem interessante assim. Eu quero dizer a vocês todos que me ouvem, tenham coragem de pegar a sua vida desde a criança. Vão passando a limpo, vão vendo. E eu fui vendo. Aqui dentro do meu livro tem um balanço. Foi o balanço que me ajudou muito. Foi um dos primeiros que saíram aqui. E eu fiz muito sério isso, assim, ó. O que eu trouxe quando eu nasci? O que existia quando eu nasci? Da minha família, dos meus pais, da minha comunidade, dos vizinhos, do país, da nação. Tinha de bom e o que tinha de ruim e o que estava faltando. Até o meio, até o ambiente, o mato, o que me trouxe, as montanhas, o que trouxeram. E eu fui dividir minha vida em etapas. Eu dividi ela dos 0 aos 12, dos 12 aos 36, que foi minha época de convento. Coloco também tudo. Eu jamais hei de cuspir no prato onde eu comi. Jamais. Pelo seguinte, tudo tem um porquê. E se eu fui para o convento, porque eu escolhi. Mas, pelo que avaliamos já muitas vezes, eu fui no convento para resgatar. Eu não brigava. Eu me sentia sempre vítima. Quando era acusada de alguma coisa que não havia feito, eu chorava muito. Eu dizia, eu não fiz, mas e agora? Eu não tinha defesa, sabe? Era uma coisa interessante. Mas isso é porque eu não me impunha. Se eu fosse de me impor, mas não podia se impor. Na época era assim. Eu tenho várias colegas que desistiram do convento, que foram minhas colegas, são minhas amigas hoje ainda. A gente conversa muito sobre isso. Elas têm bem outra visão. Então, eu vejo assim, que cada pessoa tem o seu caminho, tem a sua programação de existência. O importante é descobrir. E outra coisa, olhar para esse caminho que eu tenho lá desde o dia 6 de janeiro de 1942, desde o nome que eu recebi, até hoje, os meus quase 78 anos, eu vejo que tem um fio de meada. E esse eu consegui agarrar. É isso que nós temos que conseguir, agarrar o nosso fio de meada. A minha programação de existência eu estou focada no esclarecimento, eu estou focada também na assistência, ajudar as pessoas, é isso. Vocês vão achar muito amplo, mas foi a forma que eu vi, o fio de meada é esse. Reinalda. Então, olha, esse livro aqui, ó, quem ler vai ter um incentivo para escrever o seu livro. E vocês vão ver, assim, ó, tem muitas pessoas que dizem, mais uma autobiografia. Gente, nessa autobiografia existe um personagem que desistiu à medida que eu fui entendendo. Eu era política e muito boa, porque eu conseguia manipular, que era uma coisa fantástica. O povo acreditava em mim, o povo delirava. E na religião eu também fui muito, assim, esperta. Eu fiz até teologia para entender tudo. E à medida que eu fui estudando, avaliando, pela Conscienciologia, que me deu ferramenta. Os estudos todos, eu não fui assim de entrar na primeira. Agora, Reinalda, eu fui lentamente. E aí eu fui vendo a engrenagem da religião com a política. É uma engrenagem chique. A igreja com a política. Eu fui avaliando. Aí eu disse, gente,
eu vou cair fora. Eu nunca vou desprezar, mas eu vou seguir a minha forma de pesquisa. Agora, Reinalda, o seu caminho de autossuperação hoje ajuda as pessoas a encontrarem o caminho delas, não é isso? Sim, agora, e teve até uma eu sei coisa... que o papo tá ótimo, a gente ficaria mais um tempão aqui, mas assim, infelizmente, a gente precisa já encerrar, agradecendo imensamente a sua participação, Reinalda, com a gente aqui no GrafoCons. Então, GrafoCons de hoje conversou com a Reinalda Fritzen sobre o livro Caminhos de Autossuperação. A gente espera que vocês acompanhem as próximas edições, sempre com autores da Conscienciologia. Então, até breve.